This life is full of options, impossible to choose. Oxalá abençoe os filhos que estão no templo nessa noite. Eu sou dos filhos do Grande Espírito e as correntes espirituais que trabalham, tanto a magnética quanto a cristalina, também a corrente Mahá. Existia um homem no Oriente chamado Lao Tzu. Talvez ele tenha sido um dos maiores profetas que ensinou o ser humano a ficar com a boca calada. Na noite de hoje eu vou contar uma passagem da vida dele para ilustrar e ajudar sobre o tema que nós iremos nos deleitar nessa noite. Preciso mandar umas flechinhas de luz aí para as pessoas. Que o Arthur de Piracicaba receba a bênção da nossa casa, e Maria Celeste do Rio Grande do Sul. E a todos, que nos acompanham. Então esse grande homem, ele acordava toda manhã antes que o sol nascesse, quando ainda estava escuro. E caminhava silenciosamente até o pico mais alto, e lá ele contemplava ainda as estrelas e contemplava o nascer do sol de um lugar mais alto acima da onde o horizonte fazia com que o sol aparecesse a ele. E o seu vizinho, que via ele fazer isso, que tem sempre alguém observando o que você anda fazendo, um dia pediu para acompanhá-lo. Ele disse: olha, tem algumas condições para que você me acompanhe. E a condição principal é que você não diga nada, nem uma só palavra. Tem que ir e voltar em silêncio. E o homem concordou, e toda manhã, toda madrugada, lá iam os dois montanha acima. E contemplava o sol, contemplava as estrelas, contemplava os pássaros, contemplava a natureza, o caminho. E se passaram muitos anos. E um dia, esse vizinho foi procurá-lo na sua casa e disse: eu tenho um pedido a fazer. E esse homem disse: você está tão silencioso há tanto tempo, por que há necessidade de você vir agora falar comigo? Tem dado tão certo nós dois? Ele disse: mas é por uma causa especial, é que eu estou com um hóspede em casa e ele quer ir conosco amanhã. E o homem disse: olha, você sabe as regras, e eu não acho uma boa ideia levar alguém, a menos que você diga a ele quais são as minhas condições. Então ele poderá ir. E foram os três. E o homem ia com aquela cara de quem nunca viu nada, observando tudo, e até com sorriso, expressão de alegria na face. E quando chegaram lá no alto, os três, o sol estava raiando, e ele viu o sol raiar e disse: que lindo! Então o homem olhou para seu vizinho, mas nada disse, e voltaram os três. Quando chegaram lá embaixo, na sua casa, Lao Tzu disse a ele: eu não disse? Agora você não poderá mais me acompanhar. Ele disse: mas eu não fiz nada. Falou: mas o seu hóspede fez.
E, aliás, estragou tudo. O vizinho, tentando argumentar, disse, mas ele quase não disse nada, ele disse uma única frase, que lindo, e realmente é lindo, né? Ele disse, mas ele fala demais, ele é tagarela. E eu não quero andar com tagarela para contemplar o nascer de um novo dia. Nem você e nem ele poderá me acompanhar. E o vizinho insistiu e disse, mas você está sendo duro comigo. Eu durante anos fui, nunca contrariei a sua vontade. Agora porque o hóspede, tudo bem que ele não vá, mas ele disse, não. Seu amigo é muito tagarela. Falou, mas ele só disse que lindo. Falou, é o que você ouviu. Mas durante o caminho todo, eu podia ouvir ele falando, olhando a flor e falando, que belo. Olhando as estrelas e dizendo, que lindo. Lá em cima ele simplesmente explodiu já, porque ele não aguentava de tanta coisa que ele falava pela mente. Um homem silencioso, quando você se colocar diante dele, ele é tão silencioso que ele é capaz de ouvir seus pensamentos. As pessoas olham para a luz, para o sol, e diz, isso que o homem disse, é lindo, como é belo a luz. E isso vocês vêm repetindo dia após dia, que o céu é belo, que quando ouve os pássaros cantar, diz como é bonito o cantar dos pássaros, quando ouve uma água cair, diz que belo isso. Isso é tudo que todas essas crenças conseguiram fazer com vocês. A luz que vocês veem, ela só pode ser brilhante porque você existe e tem olhos. E permite que ela entre, penetre em você. Quando você fecha seus olhos, o brilho dela se vai. O som dos pássaros só é bonito porque você existe. Porque o seu sentido permite. Pasmem vocês. Isso não estou falando aleatório, não. É só procurar psicólogos, livros de psicologia e filósofos que vocês vão ver o que eu estou falando. A humanidade, os estudiosos já descobriram que de 100% do que é dito, o seu cérebro permite que você escute 2%. 98% do que é dito para você, a tua mente simplesmente ignora ou distorce a informação. A sua mente só aceita aquilo que ela já ouviu, que for paralelo ao que tem armazenado. O que não for, que soar diferente, simplesmente não chega à informação. 2%. Então imagina, meu filho, a barulheira que está aqui em volta e que vocês não ouvem. E por que isso? Porque a mente, ela fica só te dando informação antiga. Só informação antiga. E aonde eu estou querendo chegar? Aqui. Se você ouve 2%, escuta 2%, porque há uma diferença entre, se você procurar no dicionário, é a mesma coisa, entre escutar e ouvir, mas são totalmente diferentes. Você escuta aquilo que você quer, mas você ouve tudo quanto for ruído possível. Você ouve, mas somente o que você quer escutar, você escuta. Como é seu desenrolar do seu dia? É você encontrar alguém pela manhã reclamando, ou que tem que ir para o trabalho, ou que não tem trabalho, ou que
o trabalho que tem não é satisfatório. Se você pegar o seu telefone e ligar para alguém, vai ouvir alguém se queixar de alguma coisa. Se você ver o noticiário e ouvir as notícias, tragédia, morte, prisão, catástrofe e outras coisas. Se você for falar com o seu companheiro ou sua companheira, vai imediatamente começar as queixas de si ou da família, dos filhos. Ou você vai ouvir falar dos problemas, dívida, isso e aquilo. Então, esses 2% que você tem, a sua mente tem deixado você ouvir, é todo um lixo que você não precisaria estar ouvindo, escutando. E aí você vive essa realidade, meu filho. Sua vida é uma vida cheia de problemas financeiros porque é o que você escuta todo dia. Sua vida é cheia, sua saúde física e mental não é boa porque você ouve durante todo o período da sua vida as pessoas dizerem que alguém morreu de câncer, que alguém está doendo do estômago, que alguém... É isso que você ouve, a informação que vem é essa. Aí quando você ouve falar sobre Deus, tem várias definições de Deus também. Se você perguntar, sem perguntar, pela manhã, para qualquer pessoa que você encontrar, como é seu Deus? Ele vai dar um Deus. Vai no outro e pergunta, como é Deus para você? Ele vai dizer uma outra coisa. Quantas pessoas no mundo existir, serão as quantas formas que darão a Deus, a essa fonte criadora. Então, baseado na informação que eu disse que a luz só é bela porque você existe, isso não te diz alguma coisa? Se você tem tido até o dia de hoje doença, problema, nervoso, solidão, analise um pouco o que eu estou dizendo. O universo inteiro, meu filho, existe por você. Para você. E tudo que está acontecendo no universo diz respeito a você, ao que você está criando, que alguns chamam de Matrix. É tudo que você está produzindo, é aquilo que você vem colhendo. E o que é pior, você está ouvindo tudo, mas está escutando pouco. Uma pedra pode ser Deus? Pode. Mas se você bater nessa pedra, essa pedra não tem um sentimento de dor nem nada. Mas se você bater no seu semelhante, a reação dele de dor será imediata diante dos seus olhos. Então, se você é uma pessoa dura consigo mesmo, que nem uma pedra, que não ouve, que não escuta, que ouve, porque uma pedra escuta, ouve tudo. Mas a pedra não tem a percepção de escutar um mestre. Se você escutar um mestre, o que um mestre diz para você, você não vai precisar, meu filho, fazer novena, penitência, rituais. Porque o mestre, ele só está na condição de mestre porque ele já sabe de tudo o que você precisa ainda aprender. Ele tem todas as respostas para você, ele é a sua resposta. Mas se você não escuta o que o mestre diz, você tem que procurar meios de encontrar a isso que você chama de Deus. O mestre, quando olha para você, te reconhece como Deus. Quando você não ouve um mestre, você tem que procurar um Deus aí fora. E você vai procurar ele não por vontade própria, por necessidade alheia, porque está todo mundo procurando encontrar Deus. E gritam nos templos, e gritam nas ruas, e imploram através de orações e tudo mais, e mesmo na tagarelice interior. Eu estou
falando com vocês aqui, tem várias cabeças aí tagarelando, meu filho. Sabe, essa conversinha que fica dentro da sua cabeça, eu vou dizer para você, é uma tolice. Tudo isso que a sua mente está dizendo aí, me contradizendo ou contradizendo até mesmo você, é uma conversa idiota. Não há nada de novo, e de tanto você ficar escutando essa bendita mente, essa coisa velha, você não experiencia nada de novo, nenhuma novidade na sua vida. Tudo se repete. Todos os dias é as mesmas coisas. Se você vai iniciar uma conversa com o seu esposo ou com a sua esposa, novamente o defunto se levanta da cova. Porque é o que a mente está falando, fazendo você dizer. Então, quando você aprender a ficar silencioso e começar a se sentir o centro, no meio da roda, a coisa mais importante do universo, o universo existe por causa de você. Para você. Todas as estrelas lá no céu estão olhando para você. Sim, para você. Todos os pássaros pela manhã, quando cantam, eles estão celebrando a vida. E a metade de vocês, quando levanta, já estão celebrando e maldizendo o dia que nem começou. E alguns vêm, procuram um mestre, mas quando o mestre diz, olha, você precisa se silenciar, deixar que a mente comande você, vocês pulam fora. Vocês pulam fora. Porque a mente precisa alimentar de coisa velha o seu ego. E a mente faz com que você comece a só ter pensamento de julgamento. O do outro é melhor que o meu, ou o outro é pior do que eu, e por aí adiante. Então, o teu Deus tem sido o Deus da pedra, que não vai ter a menor reação ao chute que você der nele, que não vai derramar uma lágrima sequer pela sua dor e pelo seu sofrimento. E você está ignorando o verdadeiro Deus quando você olha para o seu semelhante e não dá valor a ele. Quando você olha para o seu semelhante e faz cara feia. Quando você olha para o seu semelhante com julgamento e acha que ele é um xarope. Quando você olha para o seu semelhante, olha para ele e acha, porque é o achismo do ser humano, que ele é um espertalhão, que ele está querendo se dar bem às suas custas. Seu julgamento. Lembra quando você chegou aqui a esse mundo, aquele quadro branco da sua inocência? Não tinha nada que te perturbava. Você fazia só o quê? Brincava. E mesmo antes de poder brincar, você só sabia fazer duas coisas: chorar e sorrir. Só que lá, quando você chorava, ninguém chorava com você. Alguns até riam do seu choro de manha. E agora que você se tornou adulto, quando você chora, às vezes, além de você chorar, você faz os outros chorarem também pelo seu sofrimento. E às vezes quando você agora, quando adulto, acha graça de alguma situação na vida, uma piadinha mal contada que a sua cabeça conta para você, ninguém acha graça do que você está rindo. Porque você se tornou um personagem da vida, onde as pessoas olham para você e não acham graça nenhuma em nada do que você faz. Você perdeu aquela condição daquele quadro quando você chegou, onde não havia nada escrito. Agora, naquele quadro, se você olhar lá, vai ter um monte de interrogação, um monte de perguntas sem resposta, um monte de questionamento e um monte de problemas dos quais a maioria desses problemas jamais serão resolvidos, porque no fundo do fundo eles nunca existiram. Você que os criou e os mantém vivos ali, dia após dia, achando que o problema não foi você que fez.
Olha, eu estou doente, deve ser consequência da minha vida. Vida é vida, vida não é tropeço, vida não é tristeza, vida não é trabalho, vida não é sofrimento. Vida é uma aventura maravilhosa. No dia que você descobrir que você deveria brincar ao invés de trabalhar, você vai ter entrado na vida. Sim, brincar. Fazer as coisas como você fazia quando você estava na infância. Quando você estava na infância, você era um menino, principalmente os que já estão de uma geração mais antiga, vocês conseguiam realizar coisas maravilhosas, pegavam lata, furavam, fazia o carro dos sonhos, né? Pegavam, montavam num cabo de vassoura e fazia dele o cavalo alado. Você era fazendeiro, juntava um monte de quinquilharia lá e colocava. Você era médico, você curava suas bonecas. Você fazia roupas para essas bonecas como ninguém e fazia de trapos, de sobra. E agora você está aí parecendo um espantalho. Não consegue sequer se vestir direito. Alguma coisa está errada? Sim, a sua roda da fortuna travou, está enferrujando, porque você está ouvindo demais e escutando de menos. Escutando de menos. E deveria parar de ouvir. Ficar silencioso. Buda, quando ia iniciar alguém, meu filho, a primeira condição dele, olha, você vai ficar 2 anos sem falar nenhum idioma. Sabe o que é ficar 2 anos? Tudo que tivesse que pedir tinha que ser por gesto. Igual quando vocês querem beber, vocês fazem assim. Quando vocês querem dinheiro, fazem assim. E outras simbologias mais que vocês usam. Sabe por que ele fazia isso? Porque a pessoa, uma vez que pare de falar e comece a ficar silenciosa, ela não gosta de repetir as coisas. Então, imagine você, se você parar, meu filho, deixar sua mente parar de reclamar da sua situação. Imagine você se você acordar pela manhã e a mente começar a dizer para você, silencioso, a mente falar: você vai morrer amanhã, você vai morrer amanhã. Eu garanto para você que na 4ª vez que a mente falar que você vai morrer amanhã, você vai desligar a mente, porque você não quer morrer amanhã. E era isso que Buda fazia. A pessoa ficava 2 anos, meu filho. Então, tudo aquilo que era indagação, que era pergunta, que era problema, a mente não gosta de... Ela fica boba. É como você pegar um jogo coletivo e você sair aí, ô Marcos, de meião, chuteirão, vai jogar bola sozinho, sem ninguém. O que vai acontecer com você? Depois você dá, do tanto que você é esforçado, eu acredito que você vai dar pelo menos uns 4 chutes sozinho. Chuta, corre no gol, volta. Eu acho que 3 tá bom. Vai se tornar sem graça a repetição do ato sozinho. É isso. Se vocês pararem, meus filhos, de ficar martelando o problema de cada dia, ele vai desaparecer. No lugar daquele mesmo problema vai aparecer inúmeras situações. Porque você pode fazer isso. Mas não, dia após dia, meu filho, você está ouvindo a mesma coisa. Então não vai mudar, porque o seu mestre, infelizmente, para a maioria aqui, é a mente. E esse mestre seu chamado mente, o tempo todo está dizendo para você que você nasceu para se lascar. Sabe? Quando você convive com a pessoa, meu filho, e a pessoa está dizendo para você, olha, eu também não deveria nem dizer. Eu sou outra pessoa. Não, não é não. Não é não. Não é não. Mas a pessoa você está ouvindo.
Você quer ouvir ela dizer que está melhorando, mas você não escuta ela quando ela realmente mudou. Porque a tagarelice da sua cabeça está o tempo inteiro falando, isso não muda não. Pau torto, morre torto. Não é assim? Pau torto, morre torto. Se você já sabe que pau torto morre torto, qual é a grandeza de você ficar discutindo sobre o pau torto? Não dá para você mudar para uma coisa nova, aprender uma coisa diferente, que pau torto às vezes pode nascer quadrado. E daí? É o oposto. Vocês pegam, meus filhos, tocam no espinho e acham que o espinho está te ferindo, mas vocês não conseguem compreender que você é macio, a sua pele, é por isso que está doendo em você. A dureza, a alfinetada é do espinho, não é sua. Quando você, meu filho, acha que alguém está te fazendo mal, é como se fosse o espinho. É fraqueza sua que está permitindo que essa pessoa te imponha, meu filho, pensamentos ruins, te imponha uma série de coisas que você absorve porque você quer. Mas não é seu. Se você observar uma pessoa silenciosa, meu filho. Observe uma pessoa silenciosa, que não reclama, mas que também não é essa pedra. Porque esse Deus que é uma pedra não é o Deus vivo. O Deus, o Criador, o Senhor da existência, a fonte criadora, ela não é estática. Ela é maleável, ela muda. Um dia ela permite sol em algumas regiões, em outras regiões ela permite chuva, em algumas calor, em algumas frio. E você faz parte disso. Por que é que você não pode fazer sua vida ser assim também, imutável? Por que é que todos os dias você tem que ser essa pessoa que nessa pedra, sem sentimento, que não fala com as pessoas? Quando as pessoas vêm falar com você, você se porta como uma pedra. É um chute na canela, é para quebrar o dedão de quem chegar perto de você. O que você tem ganhado com isso? Você diz que quer ajudar as pessoas, mas você ajuda quem você quer, não é quem necessita. Você ajuda, mas por trás da sua ajuda, e a fonte criadora sabe disso, há um interesse. Você não está ajudando, meu filho, pela necessidade, você está ajudando pela sua vaidade. De dizer eu, e o ego fala mais alto, eu posso. Você não pode nada, nada é teu. Você simplesmente foi um felizardo que a existência confiou a você algo mais do que confiou aos outros, porque eles também não souberam aproveitar as oportunidades que lhe deram. Não, eu posso. Você não pode nada, meu filho. A sua ajuda é tão pouca, mas tão pouca, que o mundo está numa pobreza danada, meu filho. E o pouco que você acha que é muito que você faz por alguém, meu filho, não significa nada diante do contexto do universo desse planeta de vocês. Vocês podem achar que é repetitivo o que eu vou falar. Queira vocês entenderem ou não, esse planeta de vocês está numa mudança. E se vocês não mudarem, vocês vão ser tirados daqui. Não me interessa se você tem 20, 30, 10, 5, 4, 3, 2, 1 ano. Se a sua consciência não acompanhar a energia que o planeta está aí, você vai ser retirado daqui. Porque acabou o tempo de expiação nesse planeta. Agora é o grande tempo da colheita. É por isso essas crianças que mexem em tudo, futricam em tudo. Porque esses aparelhos que vocês acham que é de última geração, para eles que estão chegando aqui, era brinquedo que já não servia mais nada para eles lá. Isso não é de agora não, meu filho, é que vocês gostam daquilo que não prestam. Mas quando alguém começa a falar algo que pode te despertar, vocês ignoram, vocês não querem escutar. Se vocês lerem sobre vai ler negócio de êxodo, coisa nenhuma não, conto de carochinha, meu filho. Vai estudar, vai ler sobre pleidiano, vai lá ler o livro de Reiki, vai lá ler, está disponível, isso existe.
Vocês vão entender que vocês vieram das estrelas e continuam tão brilhantes quanto. Não pense vocês que lá atrás, nos lemurianos, lá, os antepassados de vocês, as crianças não perguntavam também de onde nós viemos, quem foi que nos fez. E eles disseram a mesma coisa que até hoje é dito, de um Deus único. Porque naquele tempo a consciência não iria alcançar a sabedoria necessária para se entender a grandeza que é vocês. Mas agora a consciência está aberta. Se você tiver com a mente fechada, você vai ficar para o passado. Vai continuar com essa velha alma sua. Só que você não vai voltar para esse planeta, você vai para outro lugar. E boa viagem para lá. Vocês estão esperando o extraterrestre? Não estão? Por que vocês, há muito tempo o homem vem pensando em ter um contato com, e fala contato imediato, mas contato imediato está demorando. Isso era um plano, é um plano da espiritualidade, de que vocês tenham e recuperem a capacidade de enxergar, parar de enxergar nessa paralelidade, de enxergar na outra dimensão. Vocês tinham isso. A crença cegou o terceiro olho de vocês. Mas eu vou falar para vocês, a espiritualidade olha para vocês e vê em vocês como crianças do jardim da infância. Vocês querem tanto ter contato com seres celestiais, mas fala para mim, qual é a imaginação de vocês para um homem de Marte? Olha como que vocês humanizam tudo. A maioria da população pensa que se abaixar uma nave de Marte aqui, vai descer um serizinho verdinho com anteninha na cabeça. Não pode ser belo igual vocês se menosprezam, então enfeiam os outros seres. Ficam feios quando acreditam que o arcanjo Miguel tem uma asa bonita, cabelo de prata, dente de ouro, e vocês têm o quê? Se vocês vieram das estrelas, vocês têm o mesmo DNA divino do Criador, vocês são belos, mas vocês se menosprezam. E quando há a possibilidade de terem contato com qualquer outro ser, vocês pegam esses seres, meu filho, e colocam aterrorizante. Olha os filmes que vocês produziram sobre extraterrestre. Só monstro. Mais ou menos que vocês fizeram, que essa é a memória arcástica de vocês, de Lemúria, vocês colocaram um rabo nas criaturas também. E colocaram uma orelhona. Mais ou menos parecido com essa do meu aparelho aqui, ó. Então fica difícil de vocês verem o que é belo no universo. Fica difícil de vocês verem a vida de vocês melhor, porque vocês não querem ver. Vocês querem julgar tudo, vocês olham para o teu semelhante que está mais próximo de você, você acha ele, ó, esse camarada tem a cara de não sei do que, dá uma olhada no cabelo daquele fulano ali, olha, dá uma olhada no pé daquele ali, olha, vou começar a olhar, tem uns pés feios aqui mesmo, de verdade. É assim que vocês julgam. Enquanto vocês não conseguirem entender, meu filho, que quando você olhar para um semelhante, você tem que reconhecer a presença do divino, porque você também faz parte dele, do todo, o universo existe para você. Olhar para ele, meu filho, não olhe com necessidade e não olhe com o olhar de troca de que ele é um necessitado, porque é assim que acontece. As pessoas já ficam assim com o ser humano, porque quando vem pedir alguma coisa, dá nada. Porque o outro já julgou, olha, não vai me dar nada. Às vezes a pessoa veio, meu filho, para te dar uma palavra de conforto. Às vezes a pessoa veio para te dar um abraço. Às vezes a pessoa veio para te fazer companhia. Mas o seu julgamento faz com que aquela pessoa te perturbe. É como o homem que subiu com o mestre no monte. Não tem certos momentos da vida que não tem necessidade de falar, porque tudo que você fala é a mente que produz o julgamento antes. Não é autêntico. Você sabe do que eu estou falando. Quando você está conversando com uma pessoa
e a pessoa está falando alguma coisa para você, você está ouvindo, mas lá dentro a sua mente está tagarelando. Ó, esse camarada aí está com rolo, ele está querendo me enrolar. Eu conheço ele. Isso é julgamento. E vocês transferirem isso para essa coisa divina que vocês chamam de Deus. Na Índia tem lá Buda, Mahavira, eles conseguiram criar 33 mil maneiras de se alcançar a iluminação. Meu filho, você não consegue lembrar da primeira frase que eu falei aqui, você vai ter condição de ficar praticando 33 mil. Vão para o católico. Não bastasse os 10 mandamentos, aí colocou 7 pecados capital e não sei o que. Meu filho, se eu perguntar para você qual é o 5º mandamento, você não sabe. Regra. É assim sua vida, você tem levado uma vida baseada em regra. Pega essas regras e joga fora. Comece a viver a sua vida intensamente. Comece a olhar para esse céu e dizer, olha, isso existe para mim. Sou eu que estou criando a partir do meu ponto de vista isso aí. Meu filho, uma pessoa pode olhar para a mesma flor, ela vai ver a flor de uma maneira diferente da que você está vendo. Uma pessoa pode olhar, meu filho, para um mesmo rio, cada um vai ter a sua projeção. Isso não te diz alguma coisa? Então, quando você está achando que a sua vida está difícil, muda esse olhar. Muda esse olhar. Muda essa maneira que você tem de julgar as pessoas e julgar a você. E para de falar um pouco. O silêncio é a grande chave da felicidade eterna. Essa é a pura verdade. Na eternidade, meu filho, não existe essa tagarelice. E é fácil de você imaginar isso. Você ir para o paraíso, um lugar onde não necessita de nada, precisa pedir alguma coisa? Não. Muitos aqui, meu filho, que levam essa vida louca, se chegasse aí para um lugar desse chamado paraíso, ia ficar que nem bobo lá. E ia como estragar tudo lá. Ia falar que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Alguém ia falar, você só sabe falar que lindo? É isso que a vida às vezes está falando para você. Você só sabe falar que droga. Às vezes a vida está falando para você, você só sabe falar isso, que merda que está a minha situação financeira. Que droga que está a minha saúde. É isso que você tem falado para a vida. A vida parou para você, porque a vida não é isso. Você está se repetindo, meu filho, dia após dia. Então você nunca vai ter nada na vida. Você não vai ter condição, meu filho, de ter um carro bom para você. Você não vai ter condição de ter uma casa boa. Você não vai ter condição de ter uma esposa. Você não vai ter condição de ter um bom marido, porque você fala demais. E escuta de menos. Para de falar um pouco. Deus quer falar com você, mas Ele é silencioso. Quando você entender, meu filho, que você não precisa buscar Deus coisíssima nenhuma, porque Ele já está com você. Quando você quer buscar alguma coisa, significa que ela não está presente. Para com essa ideia dessas crenças idiotas que fica falando que vocês é pecador, que vocês é isso, que vocês é aquilo. Vocês não são nada disso. Vocês são amados, por isso que vocês chamam de Deus. Vocês são chamados de meus filhos. Vocês são chamados de meus filhos. Todo o universo, vocês não têm noção do tamanho da espiritualidade que está aqui nesse momento, nesse salão. Enquanto eu estou a falar e alguns estão a ouvir e bem poucos a escutar, tem uma espiritualidade trabalhando aí naquilo que você trouxe para o templo de problema seu. Tem espiritualidade, médico do espaço, toda a comitiva está aí, meu filho, alinhando o seu chakra, tirando essas energias ruins, tirando essas piadas de mau gosto da sua cabeça, que a sua vida tem sido uma piada de mau gosto, não tem graça nenhuma. Você vê as pessoas sorrirem, não é sorrir, as pessoas riem de você, porque você se tornou uma pessoa, meu filho, que deixou de ser um ser que brilha e se tornou um palhaço. Porque para você chamar a atenção, você tem que estar vestido de roupa de chita com as bolonas desse tamanho, um nariz desse tamanho.
Você não precisa de nada desse exagero para você aparecer. Você já é um brilho em si. Pare de ficar, meu filho, cobrando a atenção das pessoas. Se as pessoas não forem capazes de ver, meu filho, aquilo que você é, elas não te merecem. Pare de ficar mendigando o amor às pessoas, meu filho. O amor não se mendiga, o amor é uma coisa gratuita, espontânea, que está disponível. Se essa pessoa não for capaz de te enxergar, de te amar, tem milhões de outras pessoas, meu filho, transbordando em amor, esperando uma oportunidade, e essa oportunidade talvez seja de você e não consegue porque você está amarrado com alguém que nem gosta de você. Quantos amigos novos você fez nesse último mês? De janeiro até agora, me fala qual foi a família que você criou o laço de amizade. Vocês sabem a resposta. Nenhuma. Os amigos que vocês tinham estão se afastando de vocês. Isso não está dizendo alguma coisa? Ou aqueles que não estão se afastando, meu filho, estão indo embora para o outro plano. E você está ficando, meu filho, igual o exemplo que eu dei da pirâmide. Você está tão preocupado em subir e subir. A pirâmide está ali, ó, e está se tornando solitário, está sozinho. Reverta essa pirâmide, expanda, meu filho, faça amizade. Seja aberto para que as pessoas tenham acesso a você, mas de verdade, não nas suas máscaras, não. Não tem obrigatoriedade de ninguém gostar de você se você for, meu filho, uma pessoa compassiva. As pessoas vão gostar de estarem com você. Fala menos. Julga muito menos ainda. E aproveite cada oportunidade como se fosse a última. Porque pode ser que seja. Pode ser que seja. Então, ao sair daqui, observe ao seu redor quanta coisa está acontecendo para você, por você, através de você e com você. Não tem um Deus, tem um universo inteiro torcendo para que você acorde, que você reconheça que essa sua vida não é para sofrer, que essa sua vida é para você se alegrar, para você brincar, para você dançar, para você se fundir a essa dança e se tornar a música que agrada não só a você, mas a todo o universo. Isso vale a pena. Quando você entender isso, quando você escutar o que o mestre está dizendo, sua vida vai começar a valer a pena. E você deixará de ser esse homem de 3 tempos. Um homem que vive se lamentando das oportunidades que perdeu no passado, que não se encontra presente nesse momento porque esse momento para você não te satisfaz. Ou aquele homem do 3º tempo, que é o tempo do futuro, que nunca chegou para você e nunca vai chegar. Saia desse trio. Deixe de ser a pessoa de 3 tempos. Acorde para a vida enquanto há tempo. Se encontre com você e você terá voltado para casa e encontrado a Deus. E se for necessário, procure um mestre. E escute o mestre. Porque se você não escutar o mestre, você terá que fazer tudo aquilo que o mestre te entregaria de bandeja, com a maior facilidade, através do que ele é, você terá que fazer sozinho. Você vai ter que descobrir por si, acordar por si, despertar por si. E infelizmente, talvez você não vai ter tempo suficiente nessa existência para fazer tudo isso. Não vai ter. A escolha é sua. Esses são os 2 caminhos. Ou escuta o mestre, ou então vá por conta própria e faça a sua jornada solitário. Como você tem feito, por não escutar o mestre. Olha aí fora e o universo está esperando você sorrir para ele. Olha aí fora e há um novo dia sendo preparado para você. E essa noite foi preparada com muito carinho para você também. Para você descansar. E quando as pessoas que têm crença dizem descansar no Senhor,
eles estão sendo verdadeiros, descansar no Senhor, o Senhor seu. Você, descanse em você um pouco, você tem tido tanta revolta contra você, você tem menosprezado você tem brigado por causa de você. Então descanse em você um pouco, se encontre com você nessa noite e repouse em você. E você terá voltado para casa. E por último, se você conseguir fazer tudo isso, ou parte do que eu estou falando, você se tornará um homem momentoso. Traduzindo, você terá se transformado numa pessoa instantânea. É isso que você tem que descobrir. Sabe o que é instantâneo? Aqui, agora. Tudo que você precisa, você pode aqui e agora. Tudo que você queria está disponível para você agora. Mas você continua querendo ser essa pessoa de 3 tempos. Passado, futuro e no agora você está ausente. Então o chamado é: venha se tornar um homem instantâneo. Venha viver toda a sua experiência agora. E seja momentoso. E você se encontrará com um Deus amoroso que há dentro de você. E você terá paz. Porque assim é e assim será.